Oi, gente, professora Viviane. Vamos dando continuidade às nossas videoaulas de biologia. Agora estamos indo para o 7º simulado de ciências da natureza e vocês vão ter 4 videoaulas de biologia para responder. Sendo que uma videoaula vai ser sobre sucessão ecológica e biomas, outra sobre poluição ambiental. Essas 2 videoaulas vão estar encerrando o conteúdo de ecologia e vocês vão ter também 2 videoaulas falando sobre citologia. Então eu vou explicar as partes da célula, núcleo, membrana celular, quais são as organelas presentes, a função de cada uma delas, falar a respeito do núcleo, os cromossomos, e eu vou também diferenciar 2 divisões celulares muito famosas, que é a mitose e a meiose. Nessa videoaula vocês vão conhecer os biomas mundiais e os biomas brasileiros, então vamos entender as diferenças de cada um deles, e eu espero que vocês aproveitem a aula, está muito interessante, e consigam absorver o conteúdo. Façam aí os esqueminhas, né, para conseguirem guardar com carinho todas as informações. Até porque ecologia é um dos assuntos preferidos do Enem. Então vamos começar. Para falarmos de biomas, nós temos que entender o que é sucessão ecológica. A sucessão ecológica é um processo que vai consistir na substituição ordenada e gradual de uma comunidade por outra, até o estabelecimento de uma comunidade que é relativamente estável, que é denominada comunidade clímax. E existem 2 tipos de sucessão ecológica, que é a primária e a secundária. A primária, ela vai ocorrer em ambientes estéreis, ou seja, que antes não existia vida, como por exemplo aqui nessa imagem, vocês estão vendo as dunas. E essa sucessão ecológica vai ser um processo de colonização gradativa, e ela vai começar com a ocupação de seres vivos mais resistentes e menos exigentes. Essas espécies pioneiras, menos exigentes, elas colonizam inicialmente o local. Então, nesse caso da sucessão primária, nós vamos ter aqui os líquens, que é a associação de algas e fungos, vamos ter também musgos e também gramíneas. Estas são as principais. Então, se a sucessão primária ocorre nos locais onde não tinha vida antes, a sucessão secundária, ela vai ser o contrário. Ela vai ocorrer em locais que antes tinha vida e por alguma razão ali foi destruído. A sucessão secundária, então, vai ser um processo de recolonização de um espaço. E isso geralmente é mais rápido do que o que acontece na sucessão primária, porque lá já teve vida, já teve uma comunidade. E aqui eu estou dando um exemplo de um local que foi queimado. Essa floresta, mesmo de forma criminosa, como que aconteceu no Pantanal, e eu vou falar um pouco mais desse assunto na aspectos ambientais, aqui a gente começa a ver o desenvolvimento de vegetais pouco exigentes e que vão causando modificações no local, no solo, vão criando condições para que novas espécies vegetais possam recomeçar e outras espécies animais apareçam. Essas espécies pioneiras da sucessão secundária, elas são geralmente gramíneas e também pequenos arbustos. Então, todas essas espécies pioneiras, elas vão ter um pequeno porte. Elas têm um ciclo de vida curto também, ou seja, elas morrem rápido, porque elas precisam se reproduzir rápido, gerando assim mais descendentes. Então, a diferença da sucessão primária para a secundária é que na primária nunca existiu vida, é um processo mais demorado, com espécies pioneiras se sobressaindo aí, principalmente os líquens. Na sucessão secundária, nós temos um ambiente mais propício para o surgimento da vida. Então, o processo de sucessão ali é mais rápido. Nos 2 processos de sucessão ecológica, nós vamos ter 3 etapas, que é a ecese, ou ecese, a série e o clímax. A primeira etapa da sucessão ecológica, ela vai ser conhecida como ecese. Ela vai ser caracterizada pela chegada dos organismos pioneiros. Então, aqui nós vamos ter a primeira etapa. Esses organismos pioneiros, que são líquens, musgos, eles vão chegar nesses espaços e vão dar vida para ele. Eles vão possibilitar que novas espécies surjam, novas espécies apareçam. Na ecese, a produtividade primária líquida ela vai ser muito alta. O que significa dizer é que a taxa de fotossíntese ela vai ser maior do que a taxa de respiração celular.
A respiração celular é um sinônimo de consumo de energia. Então, isso significa dizer que os produtores, eles vão oferecer energia de sobra para outras espécies. Então, aqui nós vamos ter uma ppl alta, que é uma produtividade primária líquida. E isso é muito bom porque vai disponibilizar nutrientes e vai permitir também que uma alta biodiversidade surja posteriormente. Os líquens, nesse caso aqui, ao se instalarem nessas rochas, eles vão reter água e eles vão fazer fotossíntese. Eles vão produzir substâncias que vão começar a degradar essa rocha, vão modificar esse ambiente e vão formar ali um solo que vai favorecer a instalação de novos organismos. Ventos, eles podem trazer novos esporos, que eles vão chegar aqui e vão permitir a instalação de plantas de pequeno porte, de médio porte, como no caso dos arbustos. E aí, nesse caso aqui, nós já vamos ter, quando surgirem arbustos, nós vamos ter a segunda etapa, que é a série. Essa segunda etapa da sucessão, ela se caracteriza por alterações no microclima desse local. E essas alterações desse microclima vão atrair novos animais e vão fazer com que haja mais disponibilização de nutrientes, de alimento. Essa terceira e última etapa, que é o clímax, é o momento em que a comunidade ela vai atingir o equilíbrio. É o máximo grau de desenvolvimento daquele ambiente. No clímax, as mudanças elas vão ser mínimas. E aqui a biodiversidade vai ser, claro, muito maior. Nós vamos ter muito mais teias alimentares, muito mais complexas. Aqui os produtores eles vão produzir muito mais energia, mas claro, eles vão consumir muita energia também. Então, por isso que a produtividade bruta total, ela vai aumentar, mas o que sobra para os consumidores primários, que é a produtividade primária líquida, ela acaba sendo muito baixa. Nós podemos ter no clímax árvores de grande porte, formando uma floresta. Nós podemos ter também gramíneas, como no caso do Pampa, que é um bioma de vegetação rasteira. Isso porque o clima e o relevo desse local, eles vão influenciar muito no tipo de comunidade clímax que nós vamos ter. Então, nós temos três etapas: a essência, a série e o clímax, entre as três etapas que fazem parte da sucessão ecológica. Os biomas, eles são regiões que eles possuem temperatura, quantidade de chuvas e também um tipo de solo muito semelhante. Isso se deve principalmente ao fato dessas regiões terem latitudes muito parecidas. E esses fatores abióticos, eles vão determinar o tipo de vegetação dominante. Inclusive, o clima, ele vai determinar quais plantas podem crescer ali. E essa vegetação, ela vai determinar quais os micro-organismos e também os animais que vão viver ali. O bioma, ele vai estar, portanto, relacionado a clima e vegetação. Ele não está relacionado com fauna, muito cuidado. Ou seja, ele não está relacionado com os animais. Os animais, eles vão ser consequência do tipo de vegetação existente. E aqui nessa imagem, nós vamos ver os principais biomas existentes no planeta Terra, que são tundra, taiga, floresta temperada, floresta tropical, os campos, savana e também o deserto. Cada um desses biomas eu vou explicar agora nesse slide, começando pela tundra. A tundra é um bioma característico de altas latitudes do planeta. Essas regiões onde o bioma se forma são muito frias. O inverno lá, ele dura, para vocês terem uma noção, cerca de 9 meses e pode chegar até menos 50 graus Celsius. Durante todos esses 9 meses, o solo ele vai ficar coberto de neve. Só no curto verão é que a neve da superfície derrete. A taxa de precipitação lá é muito baixa, ou seja, vai chover muito pouco. E lá nós temos uma vegetação rasteira. Ela é composta por plantas herbáceas, plantas de pequeno porte, como musgos, gramíneas. O solo dela vai permanecer praticamente o ano todo gelado. É o que nós chamamos de permafrost. E é só no verão que parte dele vai se descongelar. Como a maior parte dele vai continuar congelada, as plantas elas vão passar pelo que nós chamamos de seca fisiológica, ou seja, elas vão ficar impossibilitadas de absorver água. Por conta desse permafrost, a vegetação ela vai crescer mais na superfície do solo, porque o solo congelado ele vai limitar o tamanho das plantas, já que as raízes elas não vão conseguir penetrar nele.
E aqui nós vamos encontrar ursos, boial mascarado, renas. O próximo bioma é a taiga, que é outro bioma de alta latitude. Ele é encontrado principalmente no hemisfério norte. Lá o clima é quase tão frio quanto a tundra. Nós vamos ter um regime de chuvas baixo, só que nesse bioma nós temos o predomínio de espécies vegetais arbóreas, que são árvores de grande porte, com destaque para as coníferas. E aí, por viverem em locais tão frios, elas vão precisar de adaptações, por exemplo, presença de folhas aciculadas, ou seja, folhas finas. Isso vai impedir que essas plantas percam água para o ambiente, já que a maior parte desse tempo a água vai estar congelada. Elas também possuem formato de cone, impedindo que a neve se acumule e quebre os seus galhos. O mais interessante aqui é que muitas plantas elas são decíduas, ou seja, elas perdem as folhas durante o outono para poderem economizar energia durante o inverno. E aqui nós vamos encontrar alces, lobos, linces, o tigre siberiano. Agora vamos falar da floresta decídua temperada. Ela vai ser encontrada em latitudes médias. O clima aqui vai ser temperado, ou seja, nesse bioma nós vamos ter as 4 estações do ano bem definidas. Vai chover mais, a temperatura vai ser mais alta do que a taiga e a tundra. E essas plantas decíduas, elas são aquelas que perdem as folhas em determinada época do ano. Então, desse jeito, elas podem economizar energia no inverno. Essa vegetação na floresta temperada, ela é bastante estratificada. Aqui nós podemos observar estratos arbóreos. Nós podemos ter um extrato herbáceo, que é a parte mais inferior, o subbosque, e nós podemos ter o dossel, que é o teto da floresta, que vai ser formado pelas copas das árvores mais altas. Temos aqui animais bem característicos, como veados, esquilos, raposas, javalis. As savanas, elas vão se localizar principalmente na linha do Equador. Nós vamos ter a savana africana, nós vamos ter savana aqui no Brasil também, que ela é conhecida como cerrado. Ela vai ser quente o ano todo. No período de seca, nós vamos ter algumas queimadas naturais. Aqui na savana, nós vamos ter dois estratos vegetais. Nós temos o mais baixo, formado por herbáceas e gramíneas, e nós vamos ter também um estrato mais alto, formado por pequenas árvores, distantes umas das outras. A alta quantidade de gramíneas, ela vai permitir que nós tenhamos herbívoros de grande porte nesse bioma. Então, aqui nós podemos encontrar girafas, elefantes, búfalos. Consequentemente, nós vamos ter vários predadores também, como leões, guepardos, leopardos. Nós vamos conhecer agora os campos, conhecidos como pradarias ou steppes. Os campos eles vão se espalhar por várias regiões do mundo. No Brasil, nós vamos ter os pampas gaúchos. E aqui nós vamos ter um inverno úmido e um verão seco. Nos campos, nós vamos ter um predomínio de uma vegetação herbácea, composta principalmente por gramíneas. Aqui nós vamos ter uma alta produtividade, porque a gramínea, ela faz muita fotossíntese. Aqui nós vamos ter solos férteis, profundos, por isso que ele é muito utilizado na agricultura e por isso boa parte dos campos já foram transformados em áreas agrícolas. E nós vamos ter muito pasto, que é o ideal para a prática da pecuária. Aqui nós vamos encontrar lobos, coiotes, raposas. Vamos falar agora dos desertos. Eles vão se desenvolver a 30 graus de latitude, tanto para o norte quanto para o sul. A característica desse bioma é que eles são extremamente quentes e secos, porque vai chover muito pouco nessa região. Durante o dia, a temperatura ela pode chegar a 50 graus. Durante a noite, essa temperatura ela vai cair muito, para cerca de menos 10 graus. Isso porque sem umidade no ar, a temperatura ela vai variar muito, porque não há uma retenção de calor pela água. A ausência da água faz com que o calor que chegue durante o dia seja rapidamente dissipado durante a noite. E aqui nós vamos ter plantas conhecidas como plantas xerófitas. São plantas adaptadas a pouca disponibilidade de água, com folhas reduzidas ou transformadas em espinhos. E essas plantas xerófitas, elas têm raízes muito profundas para conseguirem água. Temos aqui no deserto camelo, gazelas, alguns roedores, anfíbios, insetos, aracnídeos, ou seja, tem uma boa quantidade de animais nessa região. E muitos animais aqui, o interessante é que eles têm hábitos noturnos,
ou seja, eles fogem das altas temperaturas, ficando escondidos durante o dia. E as fezes deles, muitas vezes, são secas, e a urina, ela é pastosa e bem concentrada. Vamos conhecer agora as florestas tropicais, a última floresta aqui entre os biomas mundiais. A floresta tropical, também conhecida como floresta pluvial tropical, ela é encontrada próxima à região equatorial do planeta. Está entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. E aqui no Brasil, nós temos como exemplo de florestas tropicais a Mata Atlântica e a floresta amazônica. Elas apresentam clima quente, têm uma temperatura variando entre 25 e 29 graus Celsius, e elas têm um alto índice pluviométrico, por isso que ela é muito úmida. Nessas florestas, tem tanta planta que elas acabam formando vários estratos. E como o dossel impede que parte da luz chegue às partes mais baixas da floresta, muitas plantas elas criam adaptações. Por isso que nessas florestas nós temos muitas plantas epífitas. São plantas que vivem sobre outras plantas, como no caso das bromélias, orquídeas, samambaias. E a maior parte dessas plantas, em geral, elas vão manter suas folhas o ano inteiro. Por isso que nós chamamos essas plantas da floresta tropical de plantas perennifólias. E as folhas dessas plantas, elas também são latifoliadas, ou seja, elas são bem largas, aumentando a capacidade do vegetal de captar a luz, principalmente daquelas que ficam abaixo do dossel. Nas florestas tropicais, nós podemos encontrar vários animais, como, por exemplo, macacos, nós temos vários répteis, como serpentes, lagartos, e vários anfíbios também, como sapos, pererecas, e uma infinidade de outros seres vivos. No Brasil, nós vamos ter 6 grandes biomas. Vamos começar aqui pelo Pantanal. O Pantanal é uma enorme planície inundada. Inclusive, no período chuvoso, os rios do Pantanal eles acabam inundando e eles vão alagar extensas áreas de vegetação. Isso vai acontecer porque o solo do Pantanal ele é pouco permeável. E esse bioma ele vai estar presente no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Lá nós vamos ter um clima tropical, ou seja, o local é quente e úmido, e nós vamos encontrar várias formações vegetais. Em relação à fauna, nós temos uma alta biodiversidade. Durante as épocas de cheias, os peixes eles nadam contra a correnteza e vão para os rios do Pantanal para colocarem os seus ovos. A esse fenômeno nós damos o nome de piracema. Os campos sulinos é o Pampa aqui no Brasil. Ele vai estar restrito ao Rio Grande do Sul. Lá o clima vai ser subtropical. E lá nós vamos ter uma chuva bem distribuída durante todo o ano. O solo do Pampa, ele vai ser muito fértil, tem muito nutriente. Isso vai favorecer o desenvolvimento de plantas herbáceas, representadas pelas gramíneas. Tem muita gramínea no Pampa, nós vamos ter também arbustos, que são árvores de pequeno porte, e vamos ter também árvores de médio porte, mas assim, um pouco mais esparçadas. A caatinga é encontrada em todo o Nordeste e também no norte de Minas Gerais. Nós vamos ter um clima semiárido, lá é quente, seco, na maior parte dos meses não chove. O solo é raso, pedregoso. As plantas elas vão ter, portanto, várias adaptações para evitarem a perda de água e também para guardarem a água. Por isso que elas são chamadas de xerófitas. São plantas adaptadas a ambientes com pouca água. Elas têm folhas reduzidas, que podem ser transformadas em espinhos. O caule delas armazenam muita água, inclusive, para sobreviverem aos períodos mais secos. E muitas plantas, elas vão perder suas folhas nas épocas mais secas. São as plantas caducifólias. E elas têm um alto grau de endemismo. Isso quer dizer que muitas espécies só podem ser encontradas lá. A Mata Atlântica, ela vai desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Ela é uma floresta fragmentada, ou seja, nós vamos encontrar vários pedaços espalhados por várias partes do Brasil. Isto porque restam apenas 12% de toda a Mata Atlântica que já existiu no país. O clima que rege esse bioma é o clima tropical. Ele é quente e úmido, e essas plantas, elas vivem em um local onde o solo é raso e pouco fértil. Então cresce muita planta porque o solo ele é rico em matéria orgânica. As árvores mais altas elas podem chegar a 35 metros de altura, formando o teto da floresta, que é o chamado dossel. Abaixo nós temos árvores menores e também as árvores arbustivas. E nós temos também herbáceas, que crescem mais próximas do solo. Para captar mais luz, muitas plantas elas têm folhas largas.
são chamadas de latifoliadas. E elas também têm folhas perennifólias, mantendo essas folhas o ano todo, já que elas não precisam perdê-las durante o período seco. E lá vai ter muita planta epífita, que são plantas que vivem sobre outras plantas sem parasitá-las, como no caso das orquídeas e bromélias. O cerrado, ele vai ser a savana brasileira. Ele pode ser encontrado em 14 estados, entre eles Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Tocantins, Maranhão, Piauí. O clima, ele é o tropical. Nesse bioma nós vamos ter duas estações bem definidas, que é a estação chuvosa no verão e a seca no inverno. Lá nós vamos ter um ambiente quente com chuva moderada. O solo do cerrado, ele é pobre em nutrientes, ele é extremamente ácido. Por isso que muitas vezes, quando vamos plantar nesses solos, nós precisamos utilizar uma técnica conhecida como calagem para ajustar o pH do solo. Ele também é rico em alumínio, ou seja, ele é ruim para as plantas. Só que as plantas do cerrado, elas possuem adaptações para crescerem nesse tipo de solo. Por conta disso, elas não conseguem chegar a alturas muito grandes. E muitas elas vão ter galhos retorcidos por conta desses fatores ambientais do solo. Durante a seca, pode ser que algumas partes da vegetação peguem fogo naturalmente. E estas plantas do local, elas possuem adaptações para resistirem a esses incêndios. Elas têm casca grossa, por exemplo, com vegetação espaçada com arbustos e também a abundância de gramíneas. Como o cerrado faz limite com vários biomas, muitas das suas espécies elas não são endêmicas, porque as espécies elas ficam transitando entre os biomas. Agora falando sobre a Amazônia. A Amazônia é o maior bioma brasileiro. Ela vai estar presente no Maranhão, Mato Grosso e todos os estados da região norte. Quase 50% do Brasil é a Amazônia. Nós temos aqui o clima equatorial, que é um clima quente, úmido. Aqui nós temos muita água, uma alta temperatura, nós temos, portanto, aqui uma alta biodiversidade, inclusive 20% das espécies de animais do mundo são encontradas lá. E assim como a Mata Atlântica, nós vamos ter um solo pouco fértil. Ela tem o solo raso. E mesmo com o solo pouco fértil, nós vamos ter muita planta. Porque como nós temos uma alta quantidade de matéria orgânica na superfície do solo, como folhas, excreções, animais mortos, tudo sofrendo a ação dos decompositores, formando humus, nós vamos ter uma alta quantidade de nutrientes. Lá nós vamos ter 3 ou mais estratos vegetais. Nós vamos ter árvores de diferentes tamanhos. Os rios, no período de chuva, eles vão subir e podem acabar inundando parte da Amazônia. Por isso que nós temos as várzeas, que ficam períodos alagadas, e nós temos os iguapós, que ficam mais tempo ainda alagadas, às vezes até permanentemente. Com a Amazônia, nós finalizamos os 6 biomas brasileiros, mas nós temos alguns outros biomas, que na verdade são ecossistemas terrestres, que são muito importantes também em questões de prova. A Mata dos Cocais, que é formada por babaçus, ela é considerada uma mata de transição. Ela vai estar presente nos estados do Maranhão e Piauí, e nessa região chove muito e tem também altas temperaturas. O solo da Mata dos Cocais é raso e o próprio lençol freático vai ser raso. Então a água ela vai ficar armazenada muito próxima da superfície do solo. Por isso que costuma ser muito úmido e às vezes até encharcado nesses locais. Aqui nós temos babaçu, carnaúba, buritis, formando essa mata dos cocais. O manguezal é um ambiente de transição entre o continente, o ambiente de água doce e o ambiente marinho. Então, o manguezal, ele basicamente se forma onde o continente, o rio e o mar se encontram. Mas para isso acontecer, o clima, ele precisa ser quente e úmido. E isso vai ser essencial para o desenvolvimento da vegetação do mangue. O solo aqui vai ser lodoso e vai ser inundado frequentemente pela água do mar. O solo salgado e pobre em nutrientes vai favorecer o desenvolvimento de bactérias anaeróbicas, que vão eliminar durante seu processo metabólico o gás sulfídrico, e isso vai dar um odor característico para o mangue. As plantas elas vão ser adaptadas à salinidade, também à instabilidade do solo e também, claro, à ausência do oxigênio. Aqui nós vamos ter o mangue branco e também o mangue preto. São plantas que vão produzir raízes respiratórias
conhecidas como pneumatóforos. Essas raízes, elas vão sair do solo e vão facilitar as trocas gasosas das plantas. Existe também o mangue vermelho. Ele vai possuir caules do tipo escora. E esses caules, eles vão servir para dar um maior suporte a essa planta. Ele vai formar um emaranhado no mangue e vai servir também de abrigo para os animais. E muitos vão usar esse local para colocar os seus filhotes. Por isso que o manguezal, ele recebe o nome de berçário do mar. Floresta de araucárias. Ela vai ser encontrada fragmentada nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também São Paulo. Ou seja, ela vai ser típica da região sul do Brasil. O clima lá é subtropical. Os locais eles precisam, então, para terem araucárias, serem úmidos, altos e frios. As chuvas elas vão ser bem distribuídas e essa araucária ela vai crescer em um solo fértil, porque lá nós temos muita oferta de água. Lá nós temos 3 estratos, onde o maior vai ser formado, claro, por elas, e mais próxima do chão da floresta, nós vamos encontrar a samambaiaçu. E o pinhão, que é a semente da araucária, vai ser um alimento muito consumido pelos animais. E é isso, gente. Obrigada pela atenção de todos. Até a próxima aula. Beijão, tchau, tchau.